Olá, começando mais um Beneficência na TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Covid-19, tirar todas as dúvidas. Passados 7 meses, muita gente ainda tem dúvidas sobre o contágio, muitas pessoas falando sobre reinfecção. Então, para tirar todas as dúvidas no programa de hoje, com o infectologista Dr. Sérgio Feijó. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV vai falar sobre um assunto que é o assunto do ano de 2020. Esse ano nós que estamos vivendo uma pandemia do Covid-19. 7 meses já se passaram dessa pandemia. As coisas parecem que estão voltando ao normal, mas afinal, o que apareceu de novidade? O que é mito? O que é verdade? E sobre esse assunto eu converso com ele, que já participou outras vezes aqui do Beneficência na TV, o infectologista Dr. Sérgio Feijó. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite novamente. Nossa, eu que agradeço. Doutor, 7 meses. O que de novo apareceu nesses 7 meses? Na verdade, de novo nada, né? A gente vai acumulando conhecimento. Uma doença que na virada do ano nós nem sabíamos que ela existia. Chegou para a gente aqui de forma efetiva no final de março, começo de abril. Na nossa região aqui, o pior momento foi no mês de junho e julho, né? Maio, junho e julho. A partir de agosto a gente começou a ter uma estabilização, uma discreta que nas últimas semanas vem diminuindo, principalmente do ponto de vista de internações, né? De novo, o que a gente tem é a expectativa da vacina, né? Que quando a gente começou lá em maio era um desejo muito intenso. Em julho já estava se tornando realidade e agora nós já temos uma visão no horizonte de uma perspectiva. Se essa vacina vai ser para todo mundo, se essa vacina vai ter uma efetividade por um longo período, quanto dela vai ser efetiva, nós não sabemos ainda. Mas a novidade é a chegada da vacina, né? A vacina eu acho que vai ser o grande divisor de águas nessa doença que mudou esse ano para a gente, né? Quando o senhor fala em vacina, segundo o nosso governador, a partir de dezembro, o senhor acredita que vai ser uma vacina, é uma dose única ou vai ser como a da gripe HN1, que todos os anos a gente tem que estar tendo? Na verdade, aí são várias perguntas, né? Nós não sabemos ainda primeiro, quanto tempo que vai ser a durabilidade dessa vacina, quanto tempo ela vai conseguir produzir defesas no nosso organismo. Se ela vai ser uma dose só ou não, aparentemente, até o momento, as principais vacinas, tanto a Oxford como a da Sinovac, vão ser 2 doses. Então você vai ter todo mundo vai ter que se vacinar pelo menos 2 vezes. A partir dessa segunda aplicação, quanto tempo nós vamos estar protegidos e quantos % das pessoas que tomaram a vacina vão estar realmente protegidas, só o tempo vai dizer. Mas o que eu digo para todo mundo que me pergunta é: independente da vacina, de quem produzir, desde que os testes de qualidade, de segurança, que é o mais importante, na verdade. Claro que a gente quer efetividade de 100%, mas no atual momento, eu acho que a pergunta mais importante é segurança, né? Porque se nós tivermos uma vacina segura, que protege 50% da população, 50% da população vai estar protegida, né? Se nós tivermos uma vacina com 70%, ótimo. Mas a segurança tem que ser confirmada. E aparentemente, o que a gente tem lido até o momento, os artigos que estão sendo publicados, é que todas as vacinas estão se mostrando muito seguras, tá? Então isso é uma coisa muito boa. Doutor, nós já tivemos no Brasil, até o dia de ontem, né? Nós temos 4.813.586 casos de pessoas confirmadas. Afinal, essas pessoas estão imunizadas? Elas estão livres de uma segunda... Se a gente levar em conta os outros coronavírus que já convivem com a gente há mais tempo, nós temos 4, né, que estão aí com a gente. Algumas pessoas podem fazer uma nova infecção, mas a minha impressão com o que a literatura mostra é que a imensa maioria das pessoas vão ter essa doença uma vez só.
É claro que o tempo é que vai definir isso. Tudo que a gente falar agora nesse momento são usando exemplos de outras doenças ou de outros vírus. Como tudo em medicina, não existe o 0 e não existe o 100. Algumas pessoas poderão se contaminar de novo? Sim. Essas pessoas que vão se contaminar de novo, elas vão ter uma doença mais branda? Vão ter uma doença mais séria? Nós não sabemos. O que nós temos, assim, de forma muito objetiva, é que, se a gente levar em conta, usando mesmo esse número aí de 4 milhões de pessoas, nós temos no Brasil um relato da Universidade de Ribeirão Preto, um relato através de sorologia, que uma pessoa se recontaminou. Temos um relato em Hong Kong de um morador de Hong Kong que voltou da Europa e no screening do aeroporto para entrar de novo no país, ele teve o exame positivo. Se a gente levar em conta 4 milhões de pessoas no Brasil, estatisticamente esses casos são desprezíveis. Sabe, assim, se você for parar para pensar, é muito pouca gente. Pode ser que daqui a 3 meses a gente comece a ter pessoas se recontaminando? Só o tempo vai dizer. Mas a minha impressão é que a imensa maioria das pessoas vai ter essa doença uma vez só. Doutor, quando se fala da imunidade, as pessoas falam assim, fazer os exames. A gente tem o SWAB, né, que é aquele que detecta, que é mais preciso. Padrão ouro. E aí tem a gente faz o IgG, o IgM, aí tem o falso negativo, o falso positivo. Eu até coloquei no meu perfil pessoal de que eu já estaria fazendo essa entrevista e pedi para algumas pessoas fazerem as perguntas. Então, a gente tem pergunta sobre se gostaria de saber se as pessoas infectadas deixam o vírus no ar ou se ela pode ser transmitida somente pela mucosa. Mas antes da gente chegar aí, eu acho que muitas pessoas falam assim, eu fiz o exame depois de 2 meses e continuo com o IgG e IgM. Eu fiz há 5 meses e eu continuo com o IgG e IgM. Basicamente, de forma muito resumida, a pessoa se contaminou com SARS-CoV-2. 80% das pessoas, entre o momento da contaminação e 5 dias, vão apresentar sintomas. 80% das pessoas, até o 5º dia, vão apresentar sintomas. Algumas pessoas podem apresentar com 3 dias, algumas pessoas podem demorar até 14 dias. Muito poucas pessoas depois de 10 dias. Então, a imensa maioria das pessoas, entre o contato com alguém com SARS-CoV-2 e o início dos sintomas, 1 semana, de maneira global. Então, a partir dessa informação, a partir do momento que você iniciou os sintomas, o melhor momento para você colher o PCR-RT é entre o 3º e o 5º dia. Já dos sintomas. Dos sintomas, do início do sintoma. Antes de iniciar sintomas, a não ser que você tenha alguma variável epidemiológica muito rica, vai ser quase uma loteria, né? Você fazer um swab e conseguir recuperar o vírus. A sorologia, o ideal é que ela seja colhida pelo menos a partir do 7º dia. A da sorologia seria exame de sangue. Somente sangue. O IgM, o IgA, o IgM e o IgG. Essa doença tem uma particularidade interessante, que normalmente a gente aprende que o IgA e o IgM aparecem muito antes do IgG, na maioria das doenças. Dengue é assim, sarampo é assim, a maioria das doenças, o IgM, usando ele como modelo, que é uma imunoglobulina inespecífica. Ela não é uma imunoglobulina que seja precisa para aquela doença. Já o IgG é específico para a doença. Na imensa maioria das doenças, como eu falei, o IgM aparece primeiro, ou seja, o sistema imunológico não teve tempo de preparar uma arma adequada para aquilo, ele manda o que tem. Alguns dias depois, surge a arma adequada, que é o IgG. Nessa doença, os dois aparecem praticamente juntos, com diferença de horas. Então, o ideal é que você colha o IgM e o IgG a partir do 7º dia. Então, o ideal para a sorologia
e os estudos mostram isso, é que você colhe a sorologia no 14º dia em relação ao início dos sintomas. Tá? Mas isso é o ideal. Tá? Então, às vezes, você não tem acesso ao PCR, você tem acesso à sorologia. Mas não adianta colher sorologia no primeiro dia de sintomas. Não adianta você amanhecer com dor de garganta, tosse, febre e dor no corpo e ir fazer um teste rápido, porque vai ser negativo. Quanto ao tempo, o que a gente sabe é que uma parcela considerável das pessoas vai ter IgM e IgG juntos em paralelo por um tempo prolongado. Por outro lado, também vão ter pessoas que vão fazer o IgM e o IgG e ao final de 60 dias vai desaparecer. Então, esses mecanismos de produção de imunoglobulina, eles não são muito bem compreendidos nessa doença. Nós ainda não temos muita clareza. Nós sabemos quando começa, nós sabemos o platô, mas, por exemplo, quanto tempo o IgM dura? Nós não temos muita certeza disso. Por que algumas pessoas o IgG rapidamente desaparece? Por que outras pessoas não aparece o IgG? Então, tem mecanismos que a gente ainda não entendeu direito. E aí vai de organismo para organismo. Isso, mesmo. e as pessoas ficam muito ansiosas com o resultado do exame, né? Porque a gente tem aquela ideia do 2 mais 2 é igual a 4. E, infelizmente, o corpo humano não é assim. Então, às vezes não tem respostas objetivas, às vezes é um conjunto, né? O conjunto que te leva a chegar à conclusão daquela hipótese diagnóstica. Então, agora, por que algumas pessoas, doutor, acabam, mesmo depois de meses, tendo, por exemplo, falta de paladar, falta de olfato, algumas continuam relatando assim, nossa, eu tenho um cansaço, tem dia que eu acordo com cansaço, mas já está recuperado. Algumas pessoas que tiveram de forma leve, não precisaram de internação, apenas a quarentena, mas eu ouço muitos relatos de pessoas, nossa, hoje eu estou com aquele cansaço, uma falta de ar. Dentro da curva de conhecimento que a gente vai acumulando dessa doença, uma das coisas que a gente vem percebendo é isso. Mesmo antes do Covid, a gente já sabia que algumas pessoas que fazem infecção viral desenvolvem fadiga, principalmente fadiga pós-viral. Na dengue isso acontece, quando a gente tem epidemia de dengue, né? Muitas pessoas melhoram parcialmente dos sintomas, mas demoram meses para se recuperar na sua plenitude. Essa doença vem mostrando isso. É claro que nós temos dois grupos de pacientes. Os pacientes muito graves, que ficaram em UTI, que precisaram de intubação, e aí tem a neuropatia do paciente crítico, a sarcopenia do doente crítico. Você tem todo esse complexo, que é o preço, entre aspas, que a pessoa está pagando por tudo aquilo que ela precisou passar para se manter viva. Então, medicamentos que bloqueiam a função dos músculos para o ventilador poder funcionar adequadamente, analgésicos, sedativos, tudo isso tem um preço. Então, esse é um grupo. Pessoas que ficaram criticamente enfermas, que vão demorar semanas, meses para se recuperar. E aí temos um outro grupo. Aquele grupo das pessoas que ficaram doentes, ficaram sintomáticas, eventualmente precisaram de oxigênio-terapia e que se recuperam, a imensa maioria se recupera da necessidade de oxigênio, porém evoluem com essa fadiga. É uma sensação de que a pessoa não tem, a palavra que eles escrevem é ânimo. Às vezes a pessoa até tem ânimo, mas o que ela não tem é a capacidade de executar a atividade. Parece que falta energia, né? Fica, estou hoje aquele marasmo, cansaço. Isso, o que vem sendo descrito é que isso acontece, mas que a maioria das pessoas acabam melhorando. Gente que melhora muito rápido, gente que demora mais tempo. A questão do olfato, existem pessoas que recuperam o olfato e algumas semanas depois perdem o olfato de novo.
Tem pessoas que não recuperam o olfato, não recuperam o paladar. Então, são coisas que a gente vai ter que aprender ao longo do tempo. Mas que isso já era descrito em outras doenças, isso já era. O que o Covid veio nos mostrar é que nessa doença é mais intenso, né? Então, por exemplo, existem relatos de patologias no coração que foram diagnosticados 2 meses após a doença. Então, a gente não sabe se aquela patologia já estava lá na época da doença e não foi diagnosticada, ou se realmente apareceu 2 meses depois. Porque tudo é muito novo. Então, o que eu tenho recomendado para os meus pacientes de consultório e dos pacientes que eu vejo internados, é que, por exemplo, se você faz atividade física intensa, antes de voltar a fazer atividade física intensa, mesmo que você esteja se sentindo muito bem, procure um cardiologista. Faça, por exemplo, um eletrocardiograma. Mas isso é uma recomendação que não deveria ser agora do Covid. Essa recomendação vale para todas as infecções virais. Você teve uma infecção viral importante, se você faz atividade física de forma intensa, tem que passar por um cardiologista ou por um clínico para pelo menos fazer um eletrocardiograma. Então, essa situação, esse preço que as pessoas estão pagando é muito intenso. Essa queixa é real. As pessoas às vezes falam assim, hoje eu acordei bem, mas amanhã pode ser que você não acorde tão bem. Mas de maneira geral, a imensa maioria das pessoas, após 1 mês da doença, voltam às suas atividades normalmente. Doutor, a gente vai dar uma paradinha para um breve intervalo. No próximo bloco eu continuo conversando com o Dr. Sérgio Feijó sobre o Covid-19. Eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e a gente continua conversando esse bate-papo muito agradável e também educativo com o Dr. Sérgio Feijó, infectologista aqui da Benê. E eu comentei que eu ia fazer algumas perguntas que alguns internautas mandaram. Eu quero agradecer todas as pessoas que mandaram mensagens no meu perfil pessoal. E eu vou citar algumas aqui. A Sônia Penco, ela perguntou se é possível ser infectado mais de uma vez. O doutor já falou que sim. O período de contágio também. O senhor tinha comentado uma vez, a gente conversando, o senhor falou sobre um período de horas. Antes de iniciar os sintomas, até 1 dia antes do primeiro sintoma, você está eliminando o vírus. Então, você pode já estar transmitindo o vírus. As 6 últimas horas em relação ao início dos sintomas é o pior momento. Então, imaginando que a pessoa acordou bem, e começou a sentir tosse e dor de garganta às 9 horas da manhã. Desde das 3 horas da manhã, ela já estava com uma viremia bem alta e eliminando vírus através da tosse, da gotícula, eventualmente, se estiver espirrando, tossindo, produzindo aerosóis. Então, isso é importante do ponto de vista, por exemplo, num casal, o casal está dormindo junto, e a pessoa começa, a partir do momento que ele ficou sintomático, tem que ficar isolado. Mas mesmo que você isole precocemente, a parceira também tem que ficar isolada. Por isso que a recomendação, quando você faz um diagnóstico, uma suspeita de Covid, é que aquele núcleo familiar fique isolado. O que nem sempre é possível, né? Porque justamente por essa questão do assintomático e do oligoassintomático. Porque muitas pessoas que você fala assim, não, eu não tive nada. Quando você pergunta, você induz a pergunta, você fala, mas você não teve nada? Aí a pessoa às vezes para e fala, não, mas eu tive realmente uma dor de garganta que durou aí 1 dia.
Aquilo não impactou na vida dela, porém, aquilo é um sintoma. Ou a pessoa fala, não, eu tive uma dorzinha de cabeça, uma noite eu fui dormir, a cabeça estava doendo um pouco, acordei com um pouquinho de dor, mas passou. Essa pessoa não pode ser considerada assintomática. Ela teve sintomas leves. Porque o assintomático, aquela pessoa que não teve nada, fica em torno de 15% do total. É zero sintoma. Zero, é aquela pessoa que não tem nada. Então você vê que a imensa maioria das pessoas tem algum sintoma. Um cansaço, né? A pessoa às vezes fica 2, 3 dias com uma dificuldade para fazer um quadro diarreico. Que são porque a gente considera, muitas pessoas consideram sintomas aquilo que impacta na vida delas, né? Se não impacta, não é problema. Então, essa doença tem essa característica. Então, a respeito da transmissibilidade, o principal momento é um dia antes do primeiro sintoma, até de forma muito didática, na primeira semana que a pessoa ficou doente. Sendo que até o 5º dia a probabilidade de transmissão é muito elevada. A partir do 5º dia isso vai diminuindo e tende a zero a partir do 10º dia. Existem umas outras regras, né? 72 horas sem sintomas, você teoricamente poderia sair do isolamento, ausência de febre. Então a gente teve que padronizar um modelo. O modelo que eu acho que adequadamente foi padronizado foi os 14 dias. Então, passado esses 14 dias... Vida normal, independente de exames. Isso é uma coisa importante, porque às vezes, até por uma questão da mídia, e a mídia não está fazendo nada de errado, mas existe uma linha de pensamento que eu não concordo, que você deveria só liberar as pessoas com SWAB negativo. Isso cria um problema, porque você pode ter pessoas que, por exemplo, tiveram um acometimento pulmonar significativo, que vão ficar eliminando células mortas, e célula morta não tem vírus vivo, porque para o vírus estar viável, a célula tem que estar viva, por vários dias. E aí você fica com aquela falsa impressão que você ainda tem doença. Não. Então, 14 dias, de maneira geral, é um tempo mais do que suficiente para você tirar essa pessoa do isolamento. Porque uma coisa que a gente também esquece, e a gente raramente comenta nessas nossas conversas, é o impacto na vida da pessoa do isolamento. Porque nós, até por obrigação de ofício, temos que proteger o contágio, temos que conter a epidemia. Mas é difícil você deixar alguém sozinho 14 dias, hein? Né? Então, por exemplo, no ambiente hospitalar, que você tem inúmeras pessoas vulneráveis, como é que você pega uma pessoa que eventualmente não sabe lidar com o celular e deixa 14 dias num quarto? Nós temos pessoas que não sabem manipular controle remoto. Tem pessoas com limitação de movimento, subvisão. Essas pessoas ficam sozinhas 14 dias. Qual vai ser o impacto disso no futuro? Porque a gente está muito preocupado com doença. E às vezes a gente esquece do doente. Que são coisas diferentes, né? Eu tenho a Elaine aqui, ela perguntou, gostaria de saber se a pessoa infectada, ela deixa o vírus no ar ou se ele só é transmitido pela mucosa? A principal forma de transmissão dessa doença é gotícula. É quando você fala, você produz gotículas, essas gotículas você leva a mão à boca, põe a mão em alguma superfície, a outra pessoa vai entrar em contato com aquela superfície e vai levar a mucosa. Essa é a principal forma de transmissão. Mão e boca. Né? A boca porque é onde a gente respira. Temos uma situação que é documentada, que é a transmissão que a gente chama de aerosol. Aerosol são partículas que nós produzimos quando nós respiramos e que não caem ao solo.
Essas partículas, elas ficam suspensas no ar. Só que qual é a relevância disso do ponto de vista de transmissão? É basicamente ambiente fechado. Se você tem um ambiente, por exemplo, com o pé direito alto, a probabilidade de você se contaminar por esse caminho é muito pequena. Por outro lado, um elevador baixo, que não tem um sistema de exaustão adequado, se você entrar nesse elevador após uma pessoa ter tossido ou ter falado, né, sem máscara, a probabilidade de você se contaminar é maior. Então, como é que a gente reduz isso? Distanciamento, aerejando os ambientes. Então, o ar-condicionado, que é um amigo por causa do conforto térmico, dependendo da situação, ele vai se tornar um inimigo. Porque para o ar-condicionado funcionar, o ambiente tem que estar fechado. Então, quando a pessoa se preocupa com o ar, basicamente ambiente fechado. Doutor, nosso tempo infelizmente está chegando ao final. Então, só uma última pergunta, porque a gente vê muito nas redes sociais. Vamos tomar ivermectina, eu estou tomando ivermectina para não pegar e não peguei. Não existe milagre, remédio milagroso que previne? Não. Somente a vacina? Só quando chegar a vacina. A partir de dezembro, segundo o nosso governador? Sim, tomara. Certo. Doutor, queria que o senhor deixasse um recado, então, porque as coisas estão teoricamente voltando ao normal ou a essa nova normalidade de uso de máscaras, restrição de restaurantes, bares, as noitadas que já estão voltando ao normal. Queria que o senhor deixasse, então, um recado para essas pessoas. Eu acho que o recado é: evite aglomerações. O grande problema dessa doença, num futuro próximo, vão ser as aglomerações, principalmente dos jovens, porque nós temos ainda os idosos em casa. E essa é uma população vulnerável. E dentro dos jovens, nós temos grupos de pessoas que são vulneráveis. Então, o que eu peço para as pessoas é: usem máscara, higienizem as mãos, evitem aglomerações. A vida tem que continuar. Nós vamos ter que encontrar uma forma de... Quando a vacina chegar, provavelmente a nossa vida vai voltar a ser o que é. A doença vai desaparecer? Não. Ela veio para ficar. Se nós vamos voltar a viver o que nós vivemos aí de maio, junho, julho, só o tempo vai dizer. Não acredito. Mas que a gente tem que, até chegar a vacina, evitar aglomeração, isso é um fato. Máscara no rosto Sempre. E lavar as mãos sempre. Doutor, obrigada mais uma vez, eu me despeço aqui. Obrigada a todo mundo, as pessoas que mandaram, que eu não consegui falar o nome de todos, mas depois eu vou estar respondendo no Face. Obrigada, e se você quiser rever essa matéria ou outras, o endereço está aparecendo no seu vídeo, é só acessar nossas redes sociais e você pode acompanhar todos os programas da Beneficência na TV. Não se esqueça, usa máscara. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.